Essencial T Podcast com Samila Leão e hoje nós temos uma presença lúdica, afetiva do mundo infanto-juvenil, da área da fonoaudiologia, que é a presença da nossa querida Fabrini, a tia Fabrini Meirelles, que faz parte aqui da equipe da Essencial Terapêutica, é formada em fonoaudiologia e hoje vai contribuir com o tema da saúde mental, o quanto essa área hoje ela é tão importante, tão necessária para que possa promover aí saúde mental para o nosso público infanto-juvenil, vários públicos, né, idosos também. Então, nosso objetivo hoje é conversar um pouquinho com a Fabrini, compreender a importância da fonoaudiologia hoje para a sociedade, para as pessoas que precisam do tratamento desse profissional e também falar um pouquinho sobre a participação dela na nossa imersão em psicologia clínica, né? Então, imersão em psicologia clínica, a presença de uma fono. Por quê? Né? Então, pela interdisciplinaridade, pela importância que a profissão dela tem em trabalhar aspectos específicos que falam da profissão da fono, ela vai explicar para a gente direitinho, né, como vai ser essa participação. Mas iniciando, eu gostaria que, né, a nossa querida Fabrini se apresentasse e falasse da importância, Fabrini, da sua profissão para hoje, para a sociedade, para nossas crianças e adolescentes que têm alguma dificuldade específica que vocês trabalham. Então, muita gente, né, com certeza já ouviu falar, alguém da família, seja a criança, seja o recém-nascido, seja a mãe, né, a puérpera que está ali com desafios na amamentação, seja o idoso. Então, a fonoaudiologia é a profissão, né, é o profissional que vai atuar diretamente ali cuidando, né, da saúde, da comunicação e de tudo que é inerente a ela, todas as funções, né, de fala, respiração, mastigação, deglutição, que é o ato de engolir, que pode, né, existir dificuldades não só no idoso, mas em alguém mais jovem também, dependendo do que aconteceu com essa pessoa. Então é uma área, né, que abrange ali, vai cuidar de todas as faixas etárias, né, em todas as fases da vida, levando mais saúde, mais qualidade de vida. Então, vai trabalhar com o adoecimento, mas principalmente também com a prevenção. E aí, querendo ou não, todo profissional, né, no decorrer aí da sua caminhada, ele vai se identificando mais com o público. Então, eu, Fabrini, atualmente, atuo diretamente com o público infantil e, querendo ou não, com suas famílias também. Sim. Então, aqui na Essencial Terapêutica, né, eu atuo diretamente só com o público infantil. Então, do que a fonoaudiologia vai ajudar? É uma pergunta que existe muito também. Quando eu preciso levar minha criança ao fonoaudiólogo? É só quando ele tem trocas na fala? Também, né? Quando ele tem trocas na fala, quando apresenta atraso de linguagem. Muita gente ainda tem dúvidas sobre será que é normal minha criança com mais de 2 anos ainda não falar nada? Eu devo esperar? Eu já devo levar para uma avaliação? Então, a gente dentro da barriga da nossa mãe, a gente já está se comunicando, né? Com o decorrer ali da gestação, quando o bebê se agita ali no ventre da mãe, ao reconhecer a voz de alguém que chegou, seja do pai, seja da avó, aquilo já é comunicação. Já é uma comunicação. Sim. E aí, então, quando nasce, né, no decorrer do desenvolvimento infantil, ali dos meses, dos anos, cada mês a mês, né, existem parâmetros de comunicação, de fala e linguagem a serem observados. Então, se a minha criança não está se desenvolvendo dentro desses parâmetros, eu preciso buscar a ajuda do profissional para avaliação e para suporte, né? Não necessariamente aquela criança vai ter alguma patologia de base, né? Vai ter algo ali orgânico, mas é importante a gente saber se os estímulos estão adequados. Aqui na Essencial Terapêutica, por exemplo, famílias chegam para nós com a criança que não tem nada orgânico, né? Que a gente não identifica nada orgânico até o momento, mas
as famílias apenas querem potencializar o desenvolvimento de suas crianças. Então, a fonoaudiologia é para quem tem, né, um atraso, para quem tem algo relacionado ao neurodesenvolvimento, é para as nossas crianças neurodiversas, com o autismo, com o TDAH, Dislexia, né, que é muito importante. Com a apraxia de fala, mas também é para estimulação precoce, é também para quem não apresenta atrasos, mas quer a ajuda do profissional. Por exemplo, de como eu vou organizar o ambiente, né, que vai favorecer o desenvolvimento do brincar. Né? Muita gente ainda não compreende também por que o terapeuta infantil brinca. Eu vou fazer esse investimento, eu vou levar a criança brincar, pro meu filho brincar. Ele brinca em casa, né? Ele brinca em Tem casa. muito essa fala mesmo. Qual é o sentido de levar a minha criança lá, vou pagar, né? E ele vai para lá brincar? Será que está certo? O brincar, ele é científico. Como já dizia Maria Montessori, né? O brincar, ele é a ocupação da criança. Então, é brincando que o ser humano vai se desenvolver. A forma de expressão infantil é através do brincar, né? Exatamente. Então, eu vejo muito isso aqui em casa, né? Não trabalho com público infantil, né? Na psicologia. Mas é interessante, Fabrini, que no brincar, no jogar, você vai observando já a formação de traços de personalidade. Exatamente. O seu filho que é mais impulsivo, o seu filho que é mais paciente, o que não sabe perder, porque talvez esteja no momento do desenvolvimento humano, que o perder ainda não foi, né, a questão simbólica, ele não conseguiu. Tudo isso já está o quê? Através do jogo, está trabalhando, né? Emoções, funções executivas, linguagem. Então, o brincar, ele é só o brincar. O brincar, ele contribui para o desenvolvimento infantil, para o desenvolvimento humano, seja de comunicação, linguagem, cognição, nas relações, né, sociais, a questão do saber esperar, o freio inibitório, controlar essa impulsividade, a minha vez, sua vez, as trocas de turno. E tudo isso é ensinado, né? Nós não nascemos já sabendo brincar. Nós precisamos do modelo, da condução do adulto e ninguém melhor do que para orientar do que o profissional. Sim. E eu acho que nesse contexto, né, falando sobre a questão de não nascemos, né, com essa questão do brincar, o contexto, o momento histórico que você nasce, né, que você cresce, a família, a estrutura da família que você tem. Fabrini, hoje, as crianças têm tão pouco tempo para brincar, né? Então, assim, sufocadas, eu até vou dizer assim, numa situação de tanta atividades muito de caráter cognitivo, né? Então, essas habilidades socioemocionais, esse tocar, então, assim, terminam hoje numa sociedade cada vez mais competitiva, veloz e que diz assim: o teu horário, digamos assim, o horário da criança tem que estar preenchido começa às 5h30, aqui na minha casa começa às 5h30 da manhã, e às vezes até às 8 horas, se deixar, né, pelo que a sociedade às vezes exige da gente, eles estão fazendo atividade. E esse brincar que é tão importante, né? Então, assim, hoje chega num processo, né, você observa dentro dessa dinâmica familiar, essa questão da ausência do brincar e déficits, habilidades socioemocionais, né? Sim. Tanto do brincar, que a criança, né, acaba não tendo tempo, sobrecarregada com tantas atividades, com atividades extracurriculares. A gente pensa assim, vou colocar meu filho em 3 atividades extracurriculares. Isso vai ser bom para ele? Vai ser bom até certo ponto. Mas a gente não pode deixar de lado a individualidade de cada criança. Cada uma tem seu ritmo. Uma atividade extracurricular, ela vai beneficiar? Vai, mas se ela está tirando também a oportunidade daquela criança ser criança, né, ela vai acabar realmente gerando uma sobrecarga. Isso não vai ser um benefício, né? Fora também que isso está aliado à sobrecarga também dos pais, dos cuidadores que trabalham demais, e aí gera essa carência afetiva, né? Daquela referência, das figuras de referência, do momento ali de sentar, de ter um momento de qualidade, sentar no chão, né? De ir para um parque, de ir ali onde tem areia, onde tem... Lazer, né? Lazer mesmo para a família,
se entreter com outras coisas, né? Que não é só Exatamente. o que a semana ali, a rotina exige, né? Que a gente sabe que tem a exigência do mundo escolar, que é extremamente importante, mas de fato hoje a gente está numa ideia muito de que quanto mais essa criança tem o quantitativo, né? Mais ela consegue avançar na vida, mas Sim, avançar para onde, né? Acho que a questão é exatamente. essa, avançar para onde? Acho que o quantitativo ele tem que estar muito articulado com o qualitativo, a qualidade dessas relações, até do estudar tem que ter uma qualidade, né? Então eu vou fazer Exatamente. aprender 3 línguas, né? Porque Eu vou hoje, aplicar né? quando? Eu vou usar onde? Então é muito complexo No que isso, elas né? vão me servir nas relações sociais, por exemplo. Ah, eu tô aqui dominando 4 idiomas, mas e você tá usando? E como é que estão as relações sociais, E o né? Dessa. desejo de aprender Sim, isso tem que estar exatamente. perpassado pelo Tem que desejo, né? estar alinhado a isso, porque senão gera até um sofrimento, né? Sim. Além da sobrecarga, um sofrimento. Fabrinho, eu até vou, né, trazer uma reflexão do meu cotidiano, né? Então, para que a gente pensar pelo que eu vivencio algumas coisas no meu ambiente familiar. A criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e a dislexia, né? Como a Fono pode nos orientar, nos ajudar? Eu sei que é uma pergunta muito geral, abrangente, é difícil mesmo responder, até me coloca aqui, a gente quando escuta isso, ai meu Deus, por onde eu vou começar? Porque é muita coisa para se discutir. Primeiro eu tenho que saber quem é essa criança. Mas assim, de uma forma geral, né? Uma criança, né, que eu convivo muito isso com a dificuldade de atenção, né? Não é nem tanta hiperatividade, é mais o déficit de atenção mesmo, o pular letras, né? Muito comum na hora da leitura, não é mais pré-silábica, mas em algumas palavras volta a ser pré-silábica, não sei nem se o termo é assim, né? Se estou falando correto. Mas assim, qual a importância da sua profissão numa situação dessa de Sim. dislexia, principalmente, que é bem complexo, né? Pronto. Então, é como você mesmo falou, é bem complexo, né? Cada caso é um caso. Mas assim, quando chega uma criança com essas queixas, dificuldade de leitura e escrita, trocas, seja na fala, seja na escrita, o que o profissional de fonoaudiologia precisa pedir, né, de início? Ele precisa fazer uma avaliação específica para identificar o nível de leitura e escrita dessa criança, se é silábico, pré-silábico, se é alfabético, vai avaliar a questão, né, de sintaxe, de fonologia, então vai avaliar vários aspectos ali, né, da linguagem e da questão de leitura e escrita. Mas não menos importante também, é uma das primeiras coisas que a gente precisa pedir, é a avaliação tanto da audição periférica como da audição central. Porque às vezes a gente entrega um encaminhamento para uma mãe, eu estou te encaminhando aqui para avaliar a sua criança, avaliação audiológica e de processamento auditivo central. Mas Fabrini, por quê? Nessa semana mesmo a mãe me questionou, mas por que você está me entregando esse encaminhamento? Você acha que ele não ouve? Ouvir é diferente de entender, de compreender, de processar e de comunicar. Cada habilidade dessa é uma etapa. Então, eu ouvi, né, a audição aqui periférica, você falou, entendi sua pergunta, né? Está muito ligada também ao processamento auditivo central, para que eu compreenda e vá conseguir formular o que eu vou comunicar. Então, crianças com dislexia, com dificuldade de atenção, de concentração, muitas vezes podem estar com essas habilidades comprometidas. Então, só uma avaliação específica vai conseguir me dar um resultado para que eu possa até saber como conduzir, né? Que abordagem eu vou utilizar para poder dar suporte para essa criança nesses desafios que ela enfrenta. Hoje, Fabrini, diante desse cenário de tanta tecnologia, de tantas telas, eu adoro fazer essa pergunta porque assim, eu sou muito sócio-histórica, eu sou sócio-histórica, né? Na minha compreensão e leitura do homem. Que exige muito do visual, até do falar também, né? Se a gente for pensar do visual dessas crianças, só que tudo muito rápido, muito instantâneo. O mundo de hoje, ele de alguma forma, ele nos leva um pouco ao adoecimento, né? Mental no sentido que engloba, né, a saúde, você é da saúde mental também. Que tipo de adoecimento você observa que
tem muita relação com esse contexto ambiental hoje, tão complexo, né? Que Bauman fala desse mundo líquido, esse mundo instável em que eu acho muito interessante hoje, né, Fabrício? Hoje você tá aqui, a gente está aqui conversando, a gente termina nosso podcast, vê o celular, vê uma coisa como você falou, aconteceu na rua da sua casa, no seu bairro, de forma instantânea, você vê ali, sofre o impacto com aquilo, tudo é muito rápido, né? A informação chega rápida. Eu acho que o homem não está conseguindo dar conta de processar toda essa Sim, dinâmica, a né? palavra é exatamente essa. Eu acho que a gente pode resumir numa palavra, seria sobrecarga, né? E as terapeutas ocupacionais vão até saber falar disso com mais propriedade, né? Sobre a integração sensorial. Mas realmente a palavra é sobrecarga. Nós estamos sobrecarregados para conseguir processar tantos estímulos de uma vez só. É o estímulo visual. Você abre ali a rede social, você começa a deslizar ali o dedo. As 30 telas. Pronto, aquilo é muito, né, para o nosso cérebro. Vamos analisar como é que nós estávamos aí há 15 anos atrás, por exemplo. É muito diferente. Então, as dificuldades, por exemplo, de linguagem, de fala, de comunicação, elas estão muito ligadas a isso também. Por que a gente diz que até os 2 anos, pelo menos, é ideal que a criança seja 0 telas? Porque aquele cérebro, ele não tem maturidade, isso é difícil até para nós, adultos, né? Aquele cérebro, ele não tem maturidade para ele receber tanto estímulo de uma vez, porque ele não tem a capacidade de estar processando, fragmentando ali cada informação daquela, e isso gera uma sobrecarga e vai gerar uma desordem ali, né, de até como é que eu vou responder a esses estímulos. Mas com certeza, né, a quantidade de estímulos que a gente recebe diariamente, isso impacta nas nossas emoções, né, impacta no nosso sistema sensorial e com certeza vai impactar nas respostas adaptativas que a gente dá. Sim. Eu acho interessante, eu gosto muito de em alguns momentos na psicologia eu vou ler outras coisas, né? E aí um dia eu estava lendo sobre como você, né, plantar, né? Vamos pensar, como é que eu vou plantar aqui, porque as crianças trazem, né, como atividade escolar, a sementinha, né, para que a gente possa ali aprender, fazer essa prática que é tão interessante. E, né, uma plantinha, quando ela está, né, começando a caminhada dela, né, se a gente for pensar, se vier uma tempestade, ela não dá conta. Sim. Ela não tem um processo de proteção ali ainda que dê conta. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas tempestades de informação nos nossos filhos. Então, assim, como eles vão processar isso? É isso, eles ainda estão em processo de construção, maturação biológica, desenvolvimento ali interpessoal, que é tão complexo hoje, né? O limite, onde está o limite do direito, dos deveres, que tem essa confusão hoje, do que pode e o que não pode, né? Que eu sempre gosto muito de falar, né? Então, muita coisa não pode, de fato. A gente precisa, não tem que ter medo de dizer isso, né? A gente hoje está com medo de falar, olha, eu tenho medo de falar para o meu filho que isso não pode gerar um trauma, né? Não, isso não é uma conduta correta, né? Isso é uma conduta, por exemplo, você extrapolar o limite como bullying, isso não é, tanto é que o bullying hoje é crime. Isso não é uma conduta correta. O processo de desenvolvimento de empatia, ele existe na criança esse pai orientando, né? Porque é como você colocou, você não nasce sabendo. Então, essa orientação tem que vir dos pais. Meu filho, a gente precisa ter mais empatia. Eu acho tão legal, Fabrini, hoje que a gente vê nas tarefas escolares e também na vida dos nossos filhos, temas como violência, né? Violência contra a mulher, o bullying, né? Eles chegam, o Benjamin chega com 7 anos de idade, eu até falei isso num podcast, mãe, não pode bater em mulheres, né? Então, mulheres são iguais. Então, isso é um momento muito fantástico que a gente está vivendo, de evolução, né? Está sendo ensinado, né? Tá desde cedo a respeitar, né? E aí isso levanta muito também a questão da inclusão, já continuando falando, né, no desenvolvimento infantil, que ainda é um desafio, mas não só na escola, né? Recentemente vi, né, um vídeo falando justamente sobre isso. Não é inclusão, por exemplo, na escola. Meu filho tá lá, mas se ele tá isolado numa sala, né? Aquilo não é inclusão, né?
por exemplo, receber o aluno não é um favor, é uma obrigação. Direito dele. Então, no ambiente de trabalho, se eu tenho um colega neurodiverso, né, é cada vez mais comum. É até comum dizer, antigamente não tinha esse tanto de diagnóstico, por que só agora que teve assim, um boom de diagnóstico? Não, antigamente não tinha o diagnóstico assertivo, não tinha informação do jeito que a gente tem hoje. Mas é muito comum a gente ter no ambiente de trabalho um colega neurodiverso, por exemplo. Tinha termos que eram, né? É burro, não consegue aprender, é lentinho. Existem esses termos. Ele não tem atenção, ele não tem foco, ele é desastrado, ele é impulsivo. Então, todos nós temos a obrigação, independente do ambiente, com que faixa etária a gente trabalha, de ter informação, de ter conhecimento, de ter preparo, de ter manejo. Nós somos responsáveis por isso. Excelente. E para finalizar o nosso Essencial T Podcast, a Fabrini vai falar brevemente aí sobre a participação dela na imersão, né, em psicologia clínica. Eu pensei, né, quando eu fui organizar esse momento, Fabrini, logo eu pensei em você, da Fone e da psicopedagoga, porque de fato aqui a gente vivencia isso, né? A criança, realmente a família vem procurar muita psicologia aqui. E aí, quando começa o processo de tratamento, ela observa a importância, né, de estar transitando em outros espaços, ou são outras especialidades, né? Então, assim, o que é que a gente vai ter aí nessa imersão em psicologia clínica, qual a contribuição, né, no tema avaliação na sua área? Pronto. Aí, como você colocou, Samila, hoje é praticamente impossível. Pode ser, sim, que alguém, uma criança, um adulto, chegue para uma avaliação de psicologia, mas se tratando de desenvolvimento infantil, é impossível eu não precisar do suporte, né, multiprofissional, né, interdisciplinar. Então, um profissional ajuda o outro, né, o desenvolvimento dele com aquele terapeuta específico vai contribuir para que ele se desenvolva também com aquele outro terapeuta, né? Eu, por exemplo, como fonoaudióloga, trabalhando com motricidade orofacial, questões de dificuldades na alimentação, seletividade, é quase impossível conseguir trabalhar sem que o colega da integração sensorial, né, o terapeuta ocupacional, dê sua contribuição. Isso também vai ter questões emocionais. Então, eu vou precisar que o colega da psicologia me ajude para que eu consiga realizar o meu trabalho e vice-versa. Então, é uma engrenagem, um precisa do outro. E na imersão, como a gente estava falando, né, sobre inclusão, sobre nossa responsabilidade de ter o conhecimento, de ter informação, a proposta da Samila, né, é muito nesse sentido, é de preparar quem vai entrar no mercado de trabalho ainda, é de entregar para eles esse conteúdo de qualidade, científico de qualidade, mas também de forma humana, né, e de forma ali simples, né, para que realmente venham para o mercado de trabalho, né, com esse diferencial. Então, eu e a psicóloga Sara ficamos, né, com o módulo 2, que a gente vai falar sobre avaliação, quer dizer, a partir da avaliação até a intervenção e até mesmo o processo de alta, né, de infantos juvenis. Então, a gente vai falar sobre quando os pais chegam, o que é uma anamnese, que dados são importantes, por que uma anamnese bem feita é tão importante, falar da avaliação específica para cada caso. Compreender a dinâmica familiar, né? Exatamente. Que é muito importante. Falar sobre encaminhamentos quando são necessários, falar sobre o processo de avaliação, desafios que podem surgir, como conduzir, né? Como ter o manejo com esses desafios, seja com o paciente propriamente dito ou com a família, com todo o contexto, né? No decorrer dessa avaliação. Falar de relatórios de devolutiva, relatórios de evolução. Então, tudo isso a gente vai estar orientando nossos alunos que vão participar da imersão. E eu tenho certeza que eles vão... Vai ser, maravilhosos. Inclusive, a gente estava organizando, né? Aqui nos bastidores, organizando, conversando, para que a gente possa realmente proporcionar, né? Para as pessoas que vão estar nesse momento com a gente...
é um momento muito... É isso, é humano, né? Científico, é uma construção, Sim, não é um ponto final, né? Então, assim, tem que funcionar dessa forma, não. Então, tem várias possibilidades de funcionar um processo exatamente. terapêutico, né? Levando muito para esse lado, realmente também, Samila, de que ter o olhar individualizado para Isso. cada família, para cada paciente que chega, né? Isso é importante, é entender, né? Talvez eles venham muito naquele anseio, é uma receita de bolo que eu vou aprender, e não é. É o olhar individualizado, é aprender a ter o raciocínio clínico e ter a segurança, né? É confiar realmente em si, é estar cada vez se preparando, se especializando, se profissionalizando mais para entregar um serviço de qualidade. Porque a demanda infanto-juvenil, ela só cresce. Sim, E sim. aí, realmente, os profissionais de qualidade, né? Realmente não tem dado conta. Digamos que até tem muitos profissionais, mas quem queira realmente abraçar ali a causa, E, se entregar mesmo ali e e eu acho que levar. principalmente fazer esse trabalho, como você colocou, individualizado. É um Sim, projeto terapêutico singular, do sujeito. exatamente. Então, assim, até o formato que se tem hoje, né, Fabrini, por exemplo, tem pessoas que falam, eu atendo 40 pessoas por semana, né? Por algumas condições de trabalho, que não Sim, tem como a gente abordar essas questões agora aqui, que até depois eu vou trabalhar sim, aqui no podcast. Então, assim, como fazer esse projeto terapêutico singular, tão importante, né? exatamente. Que o meu corpo é diferente do seu, tem particularidades, né? Então, isso vai ser abordado na nossa Isso. imersão. Até na preparação do setting terapêutico, é um dos objetivos que a gente colocou para a imersão. Como preparar a minha sessão, seja de avaliação, seja de intervenção. Cada paciente que eu vou receber, cada criança é única. Sim, Então eu não tenho, vou dizer, o que eu usei com esse vai ser igual para esse igual. outro, vai dar certo. Não, não tem como, nem se fossem irmãos gêmeos, né? Cada indivíduo é único. Então, fechamos o nosso essencial podcast, T-podcast, com a nossa querida fono, né, Fabrini. Agradeço demais, Eu que Fabrini. agradeço o Né? Foi muito convite. bom, muito bom. Sempre é muito bom estar com a Fabrini, né? Pela espiritualidade, pela leveza, Obrigada. pelo compromisso. Eu gosto muito de falar para a Fabrini, o bom de estar com você é que às vezes a gente, quando você começa a falar, a gente olha assim, como é importante o estudar e o compromisso. É muito comprometida com o que faz, né? De forma muito cuidadosa. E é muito bom encontrar pessoas assim na vida, né? Nossa vida. A gente olha pra vocês assim, olha, eu tenho que ter compromisso. Eu sempre digo pra você, né? A gente Ai, lembra que tem que que ter bom. compromisso, E né? isso é muito recíproco, porque quando eu cheguei aqui, né, em outro momento a gente conta assim da nossa história, né, de como a gente se conheceu, mas é muito missão e tudo é detalhe, né, cuidado por Deus. Então a gente É. está aqui junta nessa parceria, tudo é cuidar de Deus e eu só tenho a agradecer também. Coisa boa, muito obrigada. E a Eu que gente vai aí agradeço. para fechando, né, esse momento de experiência aqui com a Fabrini e agradecendo a participação de vocês, né? Não deixe de assistir nosso material, é um material muito construtivo, de muito cuidado, a gente está fazendo com muito zelo para que a gente possa trazer para as pessoas informações sobre saúde mental, sobre cuidado. Hoje um pilar de sustentação da nossa vida. Tchau, tchau e até o próximo podcast.